tua presença, ó Pai. Queremos, ó Deus, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem concedido, Senhor, em nossas vidas. Quero te agradecer e te louvar, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui na tua casa de oração, ó Deus. Pai, entregamos nossa vida, Pai, a Ti nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos sondar, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, derramar do Teu poder sobre cada um de nós, Pai. Pai, toma cada família representada aqui nesta noite, Pai, no Teu altar, Senhor. Que todos os pedidos de oração feitos aqui nesta noite, Pai, possa chegar, Pai, a Teu trono da graça, Pai. Senhor, fica conosco, Pai, no restante do culto, Senhor. Usa Teu servo, Pai Santo, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, Pai Santo. Que a Tua palavra, Pai, possa vir de encontro às nossas vidas, de encontro, Senhor, às nossas dificuldades, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Podemos sentar, meus irmãos. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Irmã Gabriela, pela condução do culto, Deus abençoe. Nossos irmãos do louvor, Deus abençoe vocês. Irmãos, abram as suas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo 4. Ainda sobre o tema de comunhão, que esse ano nós vamos trabalhar nesse tema, né, sobre reconciliação e comunhão. Nós vamos, baseados nesse texto, um estudo temático. Assim diz a palavra do Senhor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite e nos ajude, cada dia, a meditarmos nessa palavra que gera vida em nós. O tema do estudo dessa noite é esse aqui, ó. Além do culto, uma caminhada com Deus. Irmãos, a vida cristã, ela tem que ser além do culto. Um culto coletivo no domingo à noite, que muitas vezes muitos têm resumido a vida cristã apenas a um ato de culto do domingo à noite, e por si só acham que esta é a vida cristã. Mas na verdade ali é o início de uma caminhada com Deus. E aí vem uma pergunta: por que ser igreja? Nós somos chamados, irmãos, para uma vida de comunhão, uma vida de caminhada de fé, uma vida juntos para a glória de Deus. E quando a gente vai criando o costume de faltar à igreja, isso vai custar caro. Custa caro para nós, especialmente para os nossos filhos. Uma frase que nós citamos outro domingo, nós falamos: se para você que é pai, o domingo na casa do Senhor torna-se opcional, para os filhos torna-se desnecessário. Eu pergunto a você, Deus é uma necessidade ou não? Sim ou não? Deus é uma necessidade para nós, inegociável. Porque longe de Deus, nós vamos nos fragilizando. A gente está vendo aí, a nível mundial, o caos que está se instaurando devido à banalização das questões éticas, das questões morais, dos valores cristãos. Nós sabemos que toda sociedade ocidental está fundada, forjada nos alicerces dos valores cristãos. Mas tentam dizer que não vale nada, que
não há verdade absoluta, tudo é relativo, tudo é do jeito que quer e que bem quer. E aí mistura-se liberdade com libertinagem e começa um caos, começa uma confusão. E alguns vão achando que não precisa estar na igreja. Não, eu vou se eu quiser. Mas, irmãos, vamos começar. Deus ordena que os crentes se reúnam. Hebreus 10, 25. Vamos lá? Hebreus capítulo 10, verso 25. Todos juntos. Não deixando nossa mútua congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixem de congregar, como é o costume de alguns. A nossa opção é obedecer, não há outra, tem que se obedecer. Obviamente que a gente sabe que coisas negativas podem acontecer nos relacionamentos, sim ou não? Às vezes pode ter um atrito, uma falta de comunicação correta, uma falta de gentileza. Pode acontecer esse tipo de coisa, como acontece em qualquer lugar, no ambiente de trabalho, e nem por isso a gente pede demissão, né? Na família, e nem por isso a gente abandona a família e troca de pai e de mãe. Mas aí no caso ainda tem uma opção, se aquela igreja ali você já não está se sentindo bem, você pode ir para outra igreja, mas não pode deixar de congregar. Porque a gente tem que se permitir cuidar. E aí, Deus ordena que os crentes se reúnam. E aí a gente vai ver o objetivo dessa reunião, o que é que o crente ganha, o que é acrescentado à vida do crente em congregar. 1 Coríntios 12, 27. Esse texto de Coríntios, ele vai nos falar algo muito importante. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Perceba, nós unidos somos o corpo de Cristo. Eu sozinho sou um membro. Membro em particular. Eu sozinho sou um membro. Eu sozinho sou templo do Espírito Santo. Eu sozinho não sou igreja. Às vezes a gente diz, por força de expressão, eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. Sozinho eu sou um membro em particular, está aí no texto sagrado. Então eu preciso estar junto. A igreja é o corpo de Cristo. São valores do cristianismo, da nossa vida com Deus, que a gente não pode negociar e nem querer dar um jeitinho. Romanos 10, 17 vai nos mostrar algo muito importante para nós. Romanos 10, 17 vai mostrar que a fé é fortalecida ao ouvirmos a palavra. Todos juntos, vamos lá? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, a gente precisa ouvir a palavra para fortalecer nossa fé. Quem aqui tem a Bíblia no celular? Vocês já viram que tem a opção lá de ouvir? Quem já usou ela alguma vez? Rapaz, se você colocar ela para escutar de manhãzinha, você tá com o dia todinho dentro de casa, você coloca, dá o play, Mateus, começa a escutar, velocidade 1,5, você vai escutar quase o Novo Testamento inteiro até meio-dia. E você vai ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A necessidade que nós temos, irmãos, de estar ouvindo a palavra é porque a nossa mente é alimentada pelo que a gente também ouve, pelo que a gente vê. Então eu preciso ter contato com a palavra. Repete comigo, eu preciso ter contato com a palavra. Eu posso até ter, irmãos, no celular a Bíblia, mas eu prefiro ter também ela de papel aqui na minha mão, para poder tocar, escrever, manusear, destacar um versículo, porque é diferente. Quem aqui gosta de ler e de estudar? Quem prefere ler PDF? Gosta de ler PDF? Venha cá para eu orar pela senhora, misericórdia. Eu prefiro ler o papel. Mas tem gente que acostumou. Não, eu gosto demais, pastor, é prático, nem precisa, Eu gosto de pegar o papel, você abre ali, eu tô com a Bíblia lá em casa, antigona, meu amigo. Quando você abre, você já espirra.
mas é boa. Linguagem antiga, daquele português rebuscado que você demora meia hora para saber o que é que está escrito. Mas é diferente quando você pega ela ali, quando você pega um livro antigo, quando você manuseia. Porque a impressão que dá é que ninguém morreu por isso aqui, mas por isso aqui alguém morreu. Sim ou não? Muita gente deu a vida para chegar até nós. E aí, esse contato, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí tem gente, eu já escutei, eu fui pastor em uma igreja lá para o lado do Gama, do Valparaíso, que uma pessoa disse assim: pastor, não gosto da pregação não, eu gosto é do louvor. Quando começa a pregação, não entendo nada. Não. Chega, sai com impaciência, calma, meu irmão. Aí vem uma pergunta: e se eu não gostar de ouvir a palavra? É um direito. Não gosto de ouvir a palavra, não. Não, está tranquilo. Sendo que Provérbios 28, versículo 9, diz algo muito sério sobre isso. Provérbios 28, versículo 9. Todos juntos, vamos lá. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que é que acha? Eu não posso desviar os ouvidos da lei, da palavra, porque ela é que vai me convencer. Ela é que vai me instruir. E se eu desvio os ouvidos de ouvir a lei, a minha oração, pode cantar lírico, você pode cantar igual Pavarotti. Está lá, ó. Até a oração é abominável. Porque quem aqui já falou alguma coisa para uma pessoa e a pessoa nem prestou atenção no que você estava falando? Qual foi a sua alegria, irmã Gabriela? Qual foi a satisfação? Irmão Célio, qual foi a sua satisfação em ver que a pessoa não estava dando atenção? Não é ruim? Rapaz, a gente se sente desprezado. Rapaz, não está valendo nada o que eu estou falando não, né? Não é tipo isso, né? Eliette, quando fala comigo, eu pergunto, hein? Elo Agamenon. Aí repete. É porque o senhor falou aí que as pessoas falam que gostam mais do louvor. Mas aí, por desconhecer o conceito de louvor e adoração, muitas vezes as pessoas pecam. E ele só vai conhecer esse conceito se ele conhecer a Bíblia. Que ele vai ver que o louvor fala do Deus que faz. E a adoração fala do Deus que é. E o que você sente desse Deus é muito mais profundo. O louvor você só fala daquilo que ele fez. Agora, aquilo que ele é na sua vida é uma adoração, é uma expressão. E é por isso que a gente caminha, é nisso que a gente se move. A adoração, ela se caracteriza pela expressão daquilo, né, que Deus é na nossa vida. Não daquilo que ele fez, porque o que ele fez está escrito. Mas se eu não leio o que está escrito, como é que eu vou saber? E aí, meus irmãos, essa adoração ao Senhor passa por esse caminho aqui, de ouvir a palavra do Senhor. Nossa vida tem que ir além de ouvir. É ótimo, é maravilhoso ouvirmos as músicas, os louvores, tá? A música, a adoração cantada. É necessário, sem problema algum, é necessário sim. Até porque, se a música for teologicamente correta, é a nossa fé cantada. Então a gente precisa ouvir também. Mas não substitui a gente ouvir a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus para os nossos corações. Pode falar, pastor. É que o culto, obrigado, viu? O culto é dividido em algumas partes. Sim. Várias partes do culto nós falamos a Deus. Os louvores são exemplos. Para que usamos os louvores no culto? Porque nós estamos falando a Deus.
Mas nós não estamos ouvindo uns aos outros quando cantamos? Sim, isso é normal, é automático. Mas o propósito é falar a Deus. E tem a outra etapa, que é o momento que Deus fala conosco. Sim. É aí que vem o pregador, conhecido como a boca de Deus. Pelo menos se presume, né, se ele for fiel à palavra. É verdade. É uma presunção, que todo pregador é a boca de Deus. Mas como que a igreja sabe que ele é a boca de Deus? Imitando aquela igreja que chegava em casa e conferia o que era pregado, né? Nos anos 90, em São Paulo, houve um movimento muito forte para desprezar pastores que pregavam. Pastor bom é aquele que deixa a igreja só cantar. E muitos pastores tiveram que adotar uma postura firme e, graças a Deus, isso foi superado. Isso foi nos anos 90. Eu tinha poucos anos de formado, mas era um movimento muito forte. Igreja boa é aquela que o pastor não prega. Agora, a pergunta que se fazia na época é: isso procede de Deus? Sim. Essa ideia é de Deus, não é? Quem instituiu o culto? Não foram os homens, não foi a igreja, sim, foi Deus. Daí a importância desse assunto e a consciência disso. Sim. Muito bom esse esclarecimento, pastor, muito bom. Houve uma igreja lá no interior de Pernambuco que já foi batista, e aí foram trocando pastor, o pastor foi renovando, chegou a um ponto, irmãos, que o pastor foi convidado a se retirar da igreja, porque não tinha mais pregação, era só música. Domingo à noite era só louvor, não estou inventando não, virou só louvor à noite, e acabou, não lia mais Bíblia, não tinha... Só louvor à noite, só música. E aí, muitas vezes, nós percebemos e vemos na vida de muitos cristãos ao redor do Brasil, em vários lugares, a fragilidade da fé, sem uma vida, sem um testemunho, sem um fruto. Porque ser igreja é uma caminhada com Deus, principalmente lá fora. Aqui dentro é fácil, lá fora é que é o desafio. É um desafio constante. E aí é tão desafiador que a gente não pode ser sozinho. Eclesiastes 4, versos do 9 ao 12. É um texto muito bom, que vai nos mostrar que a caminhada de fé não é solitária. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Foi o texto que a gente leu no começo. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Só até aí. Não haverá outro que o levante. Então eu preciso, porque tem dia que alguém vai estar caído, eu vou ajudar a levantar. Mas tem dias que eu que vou estar querendo cair, cansar ou desistir, e chega alguém e diz: não, desanima não, bora. Você não está só não. Meu amigo, anima a gente, sim ou não? Levanta a gente, rapaz, vamos lá, mais um dia. Só mais um dia. Houve um movimento em uma igreja carismática no Brasil, que eles fizeram um movimento jovem chamado PNH, por hoje não. Por hoje não pecarei. Só por hoje. E amanhã? Talvez, mas hoje não. PHN, por hoje não pecarei. Por hoje, não. Então, se você vê um dia de cada vez, alivia. E se eu vejo que tem alguém comigo, alivia mais ainda. Você vê que não está só. Quantos concordam? Como é bom a gente ter alguém, né? Como é bom a gente saber que tem alguém com a gente, do nosso lado, emprestando o ombro, estendendo a mão, mandando um versículo, mandando uma palavra. Irmão, você sabia que você pode mandar um versículo para o seu pastor? Quem tem celular? Tome vergonha e leia para o seu pastor. Diga: pastor, lembrei do senhor aqui.
manda o versículo, eu penso que eu vou ficar feliz. É sério, rapaz, a gente também precisa ouvir. Não é só a gente que manda, não. A gente também precisa e necessita, em nome de Jesus. Quem é gente aqui? Eu também sou. Muitas vezes o irmão Célio manda, pastor, eu lembrei do senhor, um versículo tal, eu pego e lhe sopa. Alguém, não estou só. É botafoguense? Mas gente boa, não estou só. Né? Mas é sério, como é bom a gente ter alguém que se importou, que lembrou. Como é bom. Eu mando para um ou outro a foto de quando eu estou na academia para desafiar o peão. Bora, bicho! Não mando para outro para não ofender. Mas para outros eu mando. Não, vamos lá, cara. Não desanima, não. Né? Mas como é bom a gente saber que alguém está lembrando. Está lembrando da gente. Sabe? E aí, nessa nossa caminhada, o próprio Jesus disse, vão de 2 em 2. Vão de 2 em 2. Porque a solidão, às vezes, pode povoar a nossa mente. Sobre a questão de pensamento errado, alguma coisa, eu não vou lembrar se foi Aquino ou se foi Agostinho, de Hipona. Mas um deles falou uma frase interessante. Eu não posso impedir que um pássaro voe sobre minha cabeça. Mas é dever meu não permitir que ele faça um ninho. Martim Lutero, pronto. Eu só não lembrava o nome do santo. Aí, muito obrigado. Sabia o milagre. Martim Lutero. Então, eu devo impedir que faça um ninho. Para não criar o que não deve. Eu devo povoar meu coração e minha mente com as coisas do Senhor. Mas se eu estiver sozinho, mas se eu não estiver ouvindo a palavra, se eu não estiver fazendo parte do corpo de Cristo, se eu não estiver obedecendo a ordem de congregar, como é que eu vou fazer? Eu vou estar fragilizado, eu vou estar longe do rebanho e mais exposto aos lobos. Falaram outro dia, pastor Jailton, uma coisa muito séria lá na ordem dos pastores. Eles disseram, precisamos orar mais por nossos irmãos e as ovelhas que Deus colocou debaixo dos nossos cuidados. Porque nós quase não somos mais o pastor deles. Por causa da internet. É tanto pastor na internet, tem muitos bons, mas tem cada presepada que, meu amigo, tem muito pastor, tem, sem sombra de dúvida, homens de Deus, abençoadíssimos, mas tem uns, essa questão, esses uns é que é a bronca. Sim. Sim. Obrigado. Essa é uma questão relevante. É mais fácil alguém assimilar um falso ensino, e principalmente repetido, do que ouvir o pastor Yamando pregar. Então, isso demonstra uma tendência natural nossa, de pecadores que somos. Sim. Então, o irmão está falando aí, se tem bons pastores, tem maus pastores, ou nem pastores são. Nem pastores são, pronto. E devido à nossa condição pecaminosa, é mais fácil alguém assimilar, apreender aquilo que é errado. Sim, né? Isso é Tem verdade. até uma filosofia aí, que eu não quero mencionar a origem, mas alguém repete, que você contando uma mentira, repetidas vezes, Se torna verdade. se torna verdade na mente das pessoas. Então, realmente preocupa, né? Sim. A necessidade de nós, além de não andarmos sozinhos, nós vamos aprendendo com o tempo que a igreja, nós pertencermos à igreja e estarmos juntos na igreja, ela vai nos proteger do afastamento espiritual. Porque o afastamento espiritual, ele é gradativo, suave, imperceptível. Quem já foi na praia e já foi sendo levado pela maré,
Quando você olha para a barraquinha lá, onde é que está o povo sentado na barraquinha? Meu amigo já está 1 quilômetro para lá, porque a maré vai lhe levando, você nem nota. E lhe arrasta. E se for mar aberto, lhe arrasta para o fundo. Aí é problema. Assim é o afastamento da fé. Mas olha o que é que diz Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. Um texto cirúrgico que fala ao nosso coração. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então a gente vai se exortando, vai alertando, justamente para a gente não ficar com a mente cauterizada, que é a calosidade, é o calo. No calo você já não sente nada. E o pecado vai fazendo isso na mente da gente. O pastor está sujeito, qualquer pessoa está sujeito, todo mundo está sujeito, irmãos. Então, eu tenho que vigiar, tenho que ajudar os irmãos têm que vigiar, têm que ajudar o pastor, é um ajudando o outro. Exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Não pode esperar para amanhã. Porque se a gente esperar um pouquinho, pode ser tarde e a pessoa pode se afastar a tal ponto que não volta mais. Que é quando vem o pecado da impiedade e a pessoa se perde. Então, a igreja ela vai proteger o cristão do afastamento espiritual. Vão acontecer falhas no meio do povo de Deus? Vão. Ocorrerão sim, porque é gente. Mas isso não pode ser o motivo para eu abandonar o congregar. A gente tem que estar junto. E caminhar junto, irmãos, exige, repete comigo, paciência, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Sim, senhor. Você tem que tolerar gremista, botafoguense, flamenguista, torcedor do esporte. Você tem que todo mundo, até baiano também, de Nova York. Baiano também, meu Deus. A gente tem que ajudar um ao outro, irmão. É um ajudando o outro. O cabo é fraco numa coisa, eu sou forte naquilo ali. Quando olha para o lado, o cabo é fraco naquilo ali. E eu que sou fraco naquilo, ele é forte do outro lado. É um ajudando o outro. Como diz um livro, O Evangelho Maltrapilho, diz assim, que o que é o Evangelho? É um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar o pão. Isso humaniza e mostra como a gente precisa um do outro e precisa de Jesus. Amém? Quem precisa do irmão? Fala para quem está perto de você, eu preciso de você. Você precisa de mim, hein, crente? Ore por mim, fale. Ore por mim, você precisa de mim. E se for mulher, pode dobrar a rocha. E para encerrar o nosso estudo, Efésios 4, versos do 11 ao 13, vai nos mostrar que Deus, por meio da igreja, ajuda o crente a amadurecer. Veja que interessante esse texto. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Observe, vou ler de novo, volta lá no verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Qual o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para ficar milionário?
Para ter casa própria? Para abrir um negócio multimilionário e ganhar muito? Não. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então é uma obra que vai levar a vida inteira. Imagine você chegar à estatura completa de Cristo. Vai levar quanto tempo? Rapaz, se a gente for fazer os cálculos, Senhor, 10 mil anos, eu não chego nem na unha do dedão do pé de Jesus. Vai levar a vida inteira. Por isso a gente precisa caminhar a vida inteira aos pés de Cristo. Por isso que quando a gente for para o céu, a gente vai receber um corpo glorificado, porque em vida a gente não vai dar conta. Porque quando a gente chegar nessa estatura, é só na presença do Eterno, em um corpo glorificado. O desejo de Deus, irmãos, é que a gente viva uma caminhada com Ele além do culto. Porque ser igreja é saber que não se é igreja sozinho, nós precisamos uns dos outros. Quando eu viajei para dar uma descansada lá em Recife, esse mês passado, né? Tá certo que a metade das férias eu passei esperando o Bruno casar. Metade das férias esperando dia 10 chegar para casar, beleza rara. Casou, tá tão leve o irmão. Nossa, está calmo. E aí depois é que a gente foi lá em Recife tomar banho, tomei banho em Boa Viagem, não tinha tubarão. Olhei, isso não tem não. Voltei, ninguém é doido. Depois foi para Porto de Galinha, não tinha briga. Estava tranquilo. Tudo lá com a família, tudo lá pertinho. Mas como é bom a gente estar em comunhão com a família. E a igreja é a família que a gente escolhe. A nossa família é a igreja que Deus nos deu. E como é bom a gente ter uma família e saber que a gente pode contar com pessoas que oram por nós e que a gente ora pelas pessoas. E aí quando a gente viajou, eu sabia que irmãos iam continuar o trabalho e tudo deu certo, para a glória de Deus. Eu agradeço a cada irmão que se esforçou e tomou conta. Né? E sabe, irmãos, o Patrick aí na vice-presidência, né, junto com a Val, cuidaram da igreja durante esse período e foi bênção do Senhor. Junto com a ajuda dos diáconos, foi uma bênção. E nós precisamos dessa comunhão para a glória de Deus. Nosso desejo é que esse ano de 2026 seja um ano de comunhão, de reconciliação, de muita alegria nos nossos corações, do fortalecimento na nossa vida espiritual, alicerçados na palavra. Que certamente, irmãos, a gente vai ter um ano maravilhoso para a glória de Deus. Né? Porque o homem prudente alicerça e constrói sua casa na rocha. E dá o vento, vem a tempestade, mas a casa fica de pé. Que a sua casa fique de pé esse ano todo, em nome de Jesus. Bora ficar de pé e orar? Glória a Deus. Pai amado, te agradecemos pelo estudo dessa noite. Como é bom sabermos que a caminhada contigo vai além do culto. E nos ajuda, Deus, na nossa caminhada de fé. Quantas vezes, Senhor, a gente cansa, a gente desanima, mas do Senhor vem o levantar, o restaurar. Nos ajuda, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, visita cada família que nos assiste pela live, que cada uma dessas famílias veja o agir do Espírito Santo, sarando feridas, trazendo a reconciliação, trazendo a comunhão entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os irmãos. E na Tua igreja, Pai, que o Senhor possa a cada dia fortalecer o Teu povo, porque além de cargos ou funções que a gente ocupa na Tua casa, nós aqui somos servos do Senhor Jesus Cristo, o cabeça. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós e que a Tua misericórdia dura para sempre. Leva-nos em paz para casa, abençoe todos os pedidos de oração que foram feitos nessa noite e nos ajuda, Pai, a viver Tua verdade além do culto. Em nome de Jesus, amém e amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas
cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Se Deus é por nós e a vitória é nossa, aplauda Jesus, Ele é maravilhoso. Deus abençoe.